Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. Repita isso comigo, diga: estava com eles. Mais forte, diga: estava com eles. Voltando no versículo 20, diz: alguns deles que eram de Chipre e de Cirene. Repita comigo, diga: alguns deles. Voltando ali embaixo, versículo 22, diz: a notícia a respeito deles, fala essa frase comigo, a notícia a respeito deles, chegou ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Amém? Até aqui. O que o Espírito Santo gerou no meu coração para ministrar nesta manhã é uma passagem, até eu posso dizer aqui que ela é muito incentivadora, porque o que nós vemos nessa mensagem é um chamado específico para pessoas. Eu estou falando de um chamado específico para pessoas que talvez não acreditem no potencial próprio. E o que eu vejo aqui é que a igreja crescia, mas no primeiro versículo fala que sobre aquela tribulação que veio a Estevão, gerou em todos eles um medo. E esse medo que gerou neles fez com que eles saíssem de Jerusalém. Uma parte foi para Chipre, outra parte para Cirene e outra parte para Antioquia. Repita o nome desse lugar, diga: Antioquia. Antioquia, para quem tem um mapa, até as Bíblias mais antigas e as modernas, você tem um mapa no final da sua Bíblia. Esse mapa vai te mostrar que Antioquia, se você acompanhar ali o trajeto de Paulo, até um pouquinho antes de Paulo, quando começa o trabalho dos discípulos, Antioquia é um lugar qualquer no mapa. Eu estou falando de um lugar sem expressão. Não era um belo país europeu, não era. Não era um país norte-americano também, não era. Eu estou falando de um lugar que ninguém queria ir. Eu estou me referindo a Antioquia, um lugar que não tinha a menor expressão. Não tinha a expressão que tinha a imponente Jericó. Não era o que era Jerusalém. Antioquia. Tanto que quando eles partiram, está dizendo o texto que alguns deles, alguns deles, não inclui pessoas de rótulo. Porque se fosse Tiago, Tiago foi para Antioquia. Se fosse pessoas com qualificações eclesiásticas, ia dizer, João foi para Antioquia, Pedro foi para Antioquia. E o que eu vejo aqui, ele dizer que alguns deles, me dá a entender que esses que foram para Antioquia, eles eram os anônimos daquele tempo. O que eu quero dizer é que, quando eles saíram com medo, peraí, aconteceu com Estevão, vão apedrejar a mim também. Vão apedrejar a gente, vamos fugir daqui. Vamos pegar quem é cristão e vão matar. E quando eles chegaram em Antioquia não tinha igreja. Quando eles chegaram em Antioquia não tinha um corpo de obreiro para ajudar eles. E eles não tinham capacitação nenhuma. Aqui está dizendo, alguns deles, sabe o que é algum deles? A turminha do fundo. Aquele irmãozinho que senta, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe o nome, ninguém tem o e-mail dele, ninguém fala com ele, ninguém manda mensagem para ele. Mal cumprimenta com a paz do Senhor. Alguns deles, diz o versículo 20, a mão do Senhor era com eles. Eles quem? Irmã Maria, irmã Joana, irmão João, irmão Pedro. A mão do Senhor era com eles. E para você começar a entender o que Deus quer revelar para você nesta manhã. Quando eles chegaram, e agora? Vamos ficar intocados? Vamos dizer que nós não conhecemos Jesus? Vamos dizer que nós não sabemos o que é evangelho? Esse lugar não tem igreja? Eu imagino que alguns deles, que olhou um para o outro e disse, sem igreja não dá para ficar, meu filho. Sem dar glória a Deus não dá para ficar. Se é que você já está me entendendo. Sem dar toda a honra, toda a glória, toda a adoração para Ele não dá para ficar. Se Antioquia não tem igreja, nós vamos abrir uma aqui em Antioquia. Se Antioquia não tem trabalho, nós vamos abrir um. Mas você não é pastor. Eu falei, não importa.
A mão do Senhor é comigo. Mas você não é profeta, a mão do Senhor é comigo. Você não sabe ministrar Santa Ceia, a mão do Senhor é comigo. Radagadarabaxai, Ramadalabachou. Os anônimos começaram a trabalhar. Eu imagino aquela igreja com 5 pessoas. Eu imagino Antioquia. Quem vai para Londres? Não sei. Quem é o grande imperador das igrejas eclesiásticas? Não sei. Aí Deus manda para cá. Deus começa, parece que eu vejo até o início dessa igreja, pastor. Parece que eu vejo o início da obra, como começou. Porque vem um bando de anônimo. Quem é o Wesley Alves? Não sei quem é. Quem é? Não sei. Um pastorzinho. A mão do Senhor era com. A mão do Senhor era com. Meu Deus. Agora eu quero que você veja algo que é importante. Diz que, versículo 22, me acompanha. Leia na sua Bíblia. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Presta bem atenção, olha aqui para mim. Pastor, e no meu caso que eu não sei pregar? E no meu caso, pastor, que eu não sei. Eu estava até discipulando sexta-feira, eu disse, você tem que saber. Deus escolhe pessoas que têm qualificações. Porque é diferente de habilidade. Tem gente habilitado, mas não sabe fazer. Agora tem aqueles que têm força de vontade e a mão do Senhor é com... Está dizendo que a notícia a respeito deles chegou em Jerusalém. Meu filho, não importa quem é você. Pastor, sou um Zé Ninguém na igreja. Eu sou uma pessoa que ninguém me valoriza. Talvez os irmãos passem nem olham. O pastor nem sabe o talento que eu tenho. Nunca mostrei dentro da igreja. A notícia a seu respeito só vai chegar no ouvido dele quando você começar a fazer. Faça! A notícia a teu respeito sobre o seu talento, sobre o que você faz. Começa a mostrar, começa a trazer a tua casa. Começa a trazer a tua rua, começa a trazer os teus parentes. Olha aqui, pastor, olha aqui, pastor, olha o que eu estou trazendo, olha o que eu estou fazendo. A notícia a seu respeito vai chegar em Jerusalém. Os grandes vão saber que você tem qualidade. O que eu quero dizer é que Deus está impulsionando você. Ele está te colocando um par de asa, porque você é um gigante que está adormecido. Deus te dá um par de asa para você voar e você fica rastejando. Eu não tenho, eu não sou, eu não posso, eu não tenho, eu não sou, eu não posso. Ouvir aqui como profeta dizer para você, você tem porque a palavra diz que você tem. Você é porque a palavra diz que você é. E você pode porque a palavra diz que você pode. Acorda! A notícia a respeito dele chegou em Jerusalém. Imagina Pedro sentado. Alguém chega e fala, Pedrão, porque Pedro era o pastor presidente da sede mundial, Jerusalém. Chega os irmãos na sede. Pedro, sabe aqueles irmãos, aquela turminha aqui, vinha de vez em quando, ficava meio acanhado. Não estou lembrado. É aquele povo que vinha quando estava pregando, quando ele, sabe, sempre tinha um grupinho. Não estou lembrado. Mas você não está lembrado. Aquele povo foi para Antioquia, está fazendo estrago em Antioquia, Pedro. Aquele povo chegou em Antioquia, irmãos. Pedro falou, como é que é o negócio? E quem foi o apóstolo que foi para ter apóstolo? Nenhum. Como é que é o nome deles? Não sei. Alguns deles. Só sei que a mão do Senhor é com eles. Não sei o nome de ninguém. Porque para eles pregarem não precisava estar com o nome estampado em cartaz de congresso do não sei o que, do Aviva não sei o que. Não, ele queria só saber se o nome dele estava escrito no livro da vida. Eles não precisavam estar nos grandes palcos, porque Deus pega quem não é e faz ser. Deus pega aquele que ninguém apostou, coloca dentro de Londres, levanta a maior igreja do território europeu. Deus, quando quer fazer, ele pega aquele que não tem rótulo nenhum, não vem de lugar nenhum, aquele desacreditado, e faz ele acontecer. Porque meu Deus é especialista em pegar aquilo que não é, transformar. Porque você não foi feito para ser cauda, você foi feito para ser cabeça.